nome é Carmine, eu sou farmacêutica e hoje eu vou falar para vocês sobre o estresse. Hoje em dia as pessoas falam muito de estresse, né? E atribuem-se estressadas porque tiveram um dia cheio de trabalho, depois muito trabalho doméstico em casa, ainda atividade dos filhos, e depois que os filhos dormem, mal conseguem tomar um banho e se jogar na cama para dormir. Isso não é estresse, isso é cansaço, né? E nada como uma boa noite de sono para repor as energias e começar tudo de novo no outro dia. O estresse é outra coisa, é muito além disso. Antes, eu gostaria de explicar para vocês o que é o mecanismo do estresse. E sem ele, nós não estaríamos aqui. Os nossos antepassados, graças ao estresse, puderam sobreviver e manter a nossa espécie até hoje. Por quê? O que acontece? Qual é o mecanismo do estresse e para que ele serve? Na verdade, o estresse é um mecanismo fisiológico, um mecanismo do nosso corpo para a gente sobreviver a algo ameaçador. Então, por exemplo, nossos ancestrais se deparavam com um animal feroz. O nosso corpo prepara vários mediadores químicos, ou seja, libera substâncias, hormônios que vão fazer você estar preparado ou para fugir ou para lutar. Essas substâncias, que são a adrenalina e o cortisol, fazem o nosso sangue se deslocar para os músculos para você ter força, faz as suas pupilas dilatarem para melhorar a sua acuidade visual, para você enxergar melhor, faz o seu coração bater mais rápido para aumentar o fluxo sanguíneo e faz a sua pressão arterial também subir. Tudo isso faz você ter uma resposta rápida e fazer uma ação rápida frente ao perigo. Mas, no mundo moderno, o estresse é bem diferente do que existia no passado. E ele resulta, na verdade, do acúmulo de vários problemas do dia a dia. Pequenos problemas que se acumulam no dia a dia causam o estresse moderno ou o estresse crônico. Esse estresse crônico, na verdade, é uma resposta à sensação de ameaça que nós recebemos constantemente diante dos problemas, fazendo com que você não libere esses hormônios na mesma concentração e na quantidade de como seria frente a um animal predador. Mas, sim, você vai liberar de forma contínua esses hormônios, fazendo com que você tenha aumento do batimento cardíaco, hipertensão arterial, diminuição da sua imunidade e muitos outros danos à sua saúde. Esses hormônios, em níveis normais, eles não fazem mal ao nosso organismo e são necessários à nossa sobrevivência. O cortisol, ele é responsável por regular os níveis de glicose do sangue quando eles estão baixos, fazendo uma ação de aumento da produção de glicose e de acúmulo de glicose no nosso fígado. Ele também disponibiliza uma glicose imediata num jejum prolongado ou quando você está doente, debilitado, ele faz você elevar essa glicose no sangue, disponibilizando energia para você se recuperar. Ele também faz uma ação anti-inflamatória. Então, o cortisol, quando você sofre um trauma, ele se eleva para fazer essa ação anti-inflamatória, diminuindo a dor, diminuindo prostaglandina, que são substâncias inflamatórias e que causam a febre. Então, o cortisol, ele precisa existir para fazer um equilíbrio do nosso corpo, assim como a adrenalina. Então, a adrenalina é necessária para que você consiga lidar com situações adversas. O estresse não está classificado ainda como uma doença, mas ele pode ser a origem de várias doenças sistêmicas. É muito comum a gente se sentir mal, sentir que tem alguma coisa de errado com a gente, ir no médico e o médico falar: olha, isso é emocional, você não tem nada, seus exames não apresentam nada. Como assim não é nada? Se é emocional, é sim alguma coisa. E quando que você vai se cuidar? Você vai se tratar?
quando já tiver desenvolvido o problema orgânico, quando já tiver desenvolvido o problema no corpo, que é a hipertensão arterial, o problema cardíaco, a obesidade, a diabetes, diminuição da imunidade. Não, nós devemos tratar o estresse antes que ele traga essas doenças. E como que você identifica que o estresse já é um estresse crônico, quando ele já está afetando o seu organismo? Quando você passa a acordar com menos disposição, quando passa a ter insônia, ou não dormindo a noite inteira, ou começa a ter mudanças de humor, irritabilidade de forma mais acentuada, começa a mudar o seu comportamento. Geralmente você já está com os níveis hormonais alterados. Então, como que você percebe? Se você começar a acordar cansado, ou se você não dormir bem, não dormir a noite inteira, passa a ter um sono agitado, começa a ficar irritado facilmente frente às situações do dia a dia, se sente cansado, então você já está começando a ter alterações decorrentes do aumento progressivo e contínuo desses hormônios cortisol e adrenalina no corpo. Ao contrário da adrenalina, que sobe e desce rapidamente, o cortisol, ele permanece no organismo por mais tempo, fazendo com que você tenha realmente um dano progressivo no corpo. O aumento crônico e exagerado do cortisol faz com que você tenha, a longo prazo, uma degradação muscular. Porque o cortisol ele faz a quebra da proteína em aminoácidos para você transformar em energia, que numa situação de estresse você precisaria. O seu corpo não entende que o teu estresse é psicológico e sim faz com que você esteja pronto para atacar. Então, ele disponibiliza energia o tempo todo, fazendo com que você tenha uma predisposição diabética. Ele aumenta a glicose no sangue circulante, esse cortisol elevado, e através do quê? Da proteína. Ele quebra a proteína em aminoácidos para estocar no nosso fígado energia, fazendo com que você perca massa muscular. E mesmo você ingerindo bastante proteína, você comendo bem, ele inibe a síntese de músculo e continua fazendo a quebra dessa musculatura para transformar em energia. Você também vai inibir o sistema imunológico, você vai perceber um aumento nas doenças autoimunes, então, o vitiligo, psoríase, todas essas doenças autoimunes aumentam com o cortisol aumentado, e também há uma diminuição da produção de hormônios, principalmente da testosterona. Como o estresse é uma resposta do indivíduo frente a um problema, o que vai definir se você vai ou não ter os sintomas de estresse e aumentar esses hormônios relacionados ao estresse, nada mais é como você encara esses problemas. Então, é aqui, no cérebro, na hipófise, que vai liberar o estímulo, dando a ordem de liberação lá na glândula suprarrenal, que é uma glândula que fica em cima do rim, para a produção de adrenalina e cortisol. Então, o que tem que mudar? O que a gente precisa mudar é como nós encaramos os problemas, como nós vamos tratar desses problemas, tentando não se preocupar antecipadamente. Dificilmente, hoje em dia, quem mora numa cidade grande não está sujeito ao estresse, porque são muitas atividades. O excesso de atividades pode desencadear uma resposta de estresse por se preocupar em conseguir fazer tudo e de forma perfeita. A exigência, a perfeição, você querer fazer tudo de forma perfeita aumenta as chances de você ter estresse. As crianças não estão livres do estresse.
Hoje em dia, muitas crianças estão se sentindo estressadas pelo excesso de atividade. Elas não têm mais tempo para brincar. Então, elas têm judô, inglês, a escola, a tarefa, e o tempo para brincar ficou reduzido. E o lazer, ele é muito importante para que você se desconecte daquilo que te preocupa e daquilo que te traz um problema. É importantíssimo você arrumar um hobby que não tenha nada a ver com aquilo que você faz. Fazer algo por prazer, fazer algo que te traga um sentimento bom. Apenas 20 minutos de exercício físico todos os dias que faça a elevação da sua frequência cardíaca são suficientes para liberar serotonina e endorfina suficientes para diminuir esses efeitos do cortisol no nosso corpo. Você precisa também comemorar as suas vitórias, pequenas vitórias. No trabalho, no dia a dia, aquelas pequenas coisas que você realiza, você precisa comemorar, você precisa aprender a ficar feliz com as coisas que você faz e que você realiza. Em vez de só reclamar e só pensar nas coisas ruins que acontecem, você precisa também agradecer e ficar feliz com as que você realiza. Nós precisamos ser como as crianças. As crianças, quando elas estão brincando, elas são extremamente felizes. Elas não estão se preocupando naquele momento de alegria com o que tem que fazer amanhã, com o que vai acontecer depois de amanhã, com o trabalho da escola. Nós adultos, nós somos felizes por curtíssimos espaços de tempo. Logo ficamos pensando naquilo que nos aflige, logo estamos nos preocupando e não conseguimos ser totalmente felizes nos nossos momentos de lazer. Nós precisamos nos desconectar e nos conectar com coisas boas e que nos aumentem essa sensação de bem-estar com a liberação de endorfinas e serotonina.